Roteirista da série A Grande Família, da Rede Globo, Adriana Falcão também colaborou na adaptação de O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e Comédias da Vida Privada, com versões para a TV das crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Nessa entrevista para Entre Linhas, Adriana Falcão fala de como se especializou na arte de escrever diálogos. E como é que essa cidade pode ir para frente? Me diga mesmo, se o povo só faz é deixar ela para trás. Pai, o povo vai embora porque aqui não tem recurso. Adriana, você é uma especialista em diálogos. Poderia dizer isso? Dentro dessa parte de roteiro, para cinema ou para TV, é o que eu mais gosto de fazer, é diálogo. Eu virei especialista em diálogo, primeiro, porque acho que o Brasil não tem essa tradição, assim, acho que a indústria de cinema ainda está se organizando, né? Hoje em dia a gente tem muitos bons roteiristas, mas lá, quando eu comecei, tudo estava começando, e eu dizia, eu gosto mais de fazer diálogo. Então, sempre eu pedia para fazer o diálogo. E de tanto fazer, meio que eu virei um especialista, assim, por experiência própria, né? Isso é um absurdo! Depois de tudo que a minha mãe fez com meu pai, ela ainda tem direito a metade da indenização da casa? Diálogo para o cinema ou para a TV, diálogo para de livro, de literatura, é bem diferente. A televisão, os seriados, A Grande Família, que eu escrevo há 11 anos, a base é o diálogo, né? Assim, a história, o que é que acontece na história e a história é contada através do diálogo, né? E um livro, ele pode não ter diálogo nenhum, ele pode ser todo narrado. Ela estava lá, sentada na beira da estrada, como ficava todos os dias, esperando. E um diálogo para televisão, para cinema, você está contando a história, você tem uma história para contar. Aquele diálogo tem o serviço dele é contar aquela história. Então eu procuro contar a história e com alguma graça. E quando eu falo graça, não necessariamente é humor, mas algo de emocionante, de poético. Como eu posso ter diálogo ou não no livro, eu só abro um diálogo se for para ele ser, obviamente, a pretensão com a pretensão dele ser muito bom. Fica observando, eu tenho a sensação ao ler seus livros que você é uma observadora do cotidiano. Muito. E o Mania de Explicação está totalmente ligado a esse seu lado observador, assim, né? Como que foi? Conta a história desse livro. A história desse livro, assim, eu estava completamente sem ideia. E aí a minha filha mais nova, que na época ela tinha, sei lá, 8, 9, não me lembro, ela adorava coração de galinha, quando a gente ia em churrascaria. Aí um dia chegou aquele espeto, assim, botaram no prato dela coração de galinha. Ela era bem pequena. E aí ela olhou pro prato, aí olhou para mim e disse, mãe, descobri porque é que coração de galinha se chama coração de galinha. Porque é o coração de uma galinha. E aí eu achei muito engraçado. Claro, né, Isabel? Óbvio. Aí ela disse, não, porque baba de moça não é a baba de uma moça. Solidão é uma ilha com saudade de barco. Desilusão é quando anoitece em você contra a vontade do dia. Indecisão é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que devia querer outra coisa. Mas eu gosto muito desse caminho, de um modo de ver do personagem particular, isso. Exatamente. Nordestina era uma cidadezinha desse tamanho assim, da qual se dizia, eita, lugarzinho sem futuro. A Máquina não começou como livro, né? Era para ser peça. Como que foi essa história? Eu nunca tinha escrito para teatro, nunca tinha escrito nenhum livro. Eu escrevia para televisão. Eu colaborei com o Guel e o João, O Alto da Compadecida. Sim. Então eu estava muito impregnada daquela linguagem nordestina, porque eu morei em Recife dos 11 aos 30 e poucos anos. E um ator pernambucano chamado Tuca Andrada, que eu adoro, disse, Adriana, escreve uma peça com um tema nordestino. E aí eu comecei a escrever, e eu sofria tanto com aquilo, porque eu não estava conseguindo encontrar. E aí um dia o João Falcão, ele via que eu estava sofrendo, e disse, deixa eu ler isso, Adriana, por que você está sofrendo tanto? Aí leu e disse assim, eu adorei. Agora não é uma peça mesmo, não, é literatura. Mas termina de escrever, que eu adapto para o teatro. Entre Nordestina e a cidade que ficava antes dela, tinha uma placa com os dizeres, bem-vindo à Nordestina. Tinha um vigor aquela peça e aqueles meninos, assim, explodindo, né? Tem pouca produção de literatura infanto-juvenil no Brasil. Como é que foi produzir para esse público e por que o realismo mágico? Por que flertar ali com o realismo mágico para esse público? Eu resolvi que eu ia escrever um livro para esse público infanto-juvenil
porque duas das minhas filhas estavam, uma estava com 11, outra estava com 9, algo desse tipo, assim. E eu sentia esse vazio, sabe, assim, esse ato, assim. Enquanto elas eram crianças, eu sempre comprava livro para elas, já. E aí chegou uma hora que de literatura nacional não tinha muito. E aí eu resolvi que eu ia escrever um livro infanto-juvenil. Naquela sexta-feira dos ventos, 7 de julho, logo que a tarde caiu, os acontecimentos começaram a acontecer feito loucos na vida de Luna Clara. Justo na vida dela, uma menina que tinha uma vida meio besta. A escolha, a opção do realismo mágico é porque eu sou muito fã do realismo mágico. Foi muito importante para mim, quando eu tinha uns 13, 14 anos, a descoberta de Gabriel Garcia Marques, de Cortázar. E eu gostava tanto de realismo mágico que eu fui por esse caminho, que era um caminho que me dava muito prazer. Um vento ali, que novidade era aquela? Desde que Luna Clara nasceu, nunca tinha ventado nem chovido na sua cidade. Ele tem também uma coisa poética, né? Assim... Eu adoro poesia, eu sou louca por poesia, mas eu não tenho coragem de escrever poesia. Eu acho que é pretensão demais. Eu acho poesia uma coisa tão sublime que eu penso, quem sou eu para escrever poesia? Então, na minha prosa, eu tento me aproximar da poesia muito timidamente, assim. A gente fica por aqui. No próximo programa, você vai ver o novo quadro do Entre Linhas, Por que Ler os Clássicos, com destaque para a Divina Comédia de Dante. Até a semana que vem. Mas não vou morrer só assim, morri e pronto, não. A minha há de ser morte importante, cheia de aparato. Morte de encher a vista dos homens e fazer tapar os olhos das mulheres, deixando só um buraquinho entre os dedos. Pois a máquina da morte, construída por mim mesmo, vai abrir meu peito e esgaçar ele todinho. Eu vou morrer de amor, no meio do sertão, nos braços da seca, com a quentura fervilhando as ideias, enquanto eu tiver ideia. A vida desistindo de viver, indo embora, a vista turvando, o juízo evaporando, até o finalzinho. Aquela hora em que a pessoa pensa com ela mesma, e agora, hein? Então não pensa mais nada e acabou-se.